Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou neste vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 34 confirma isso. Ele declara: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas sustentando um peso que ninguém vê. E hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Enquanto o mundo celebra, enquanto as luzes piscam, enquanto as mesas são preparadas, Deus não passa apressado por quem está cansado. Ele para, ele se aproxima, ele entra em silêncio. Talvez você tenha chegado até aqui se perguntando por que o cansaço ficou tão pesado justamente agora. Talvez o Natal tenha chegado, mas a alegria não conseguiu entrar. Você já sentiu isso? Estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Já tentou ser forte mais um ano, mais uma noite, mais uma ceia, quando tudo dentro de você só queria descanso. O Salmo 34 não foi escrito para dias fáceis. Ele nasceu no meio do aperto, no meio do medo, no meio da fuga. E é por isso que ele toca tão fundo. O Senhor está perto. Não está longe, não está distraído, não está ocupado demais. Ele está perto. Talvez você tenha orado menos. Talvez tenha chorado mais. Talvez tenha pensado que a fé enfraqueceu. Mas a verdade é outra. Você não perdeu a fé. Você só se cansou de lutar sozinho. E Deus nunca exigiu isso de você. Respira agora, devagar. Sinta esse instante. Esse momento não é comum. Isso é oração do dia. Isso é encontro. O Natal não é apenas o nascimento de Jesus numa manjedoura. É Deus entrando em lugares apertados, onde não havia espaço, mas havia necessidade. E talvez o seu coração esteja assim agora, sem espaço para discursos, sem força para explicações, mas cheio de necessidade. É aí que ele nasce. Talvez você esteja carregando uma culpa silenciosa. Talvez esteja se cobrando por não sentir o que acha que deveria sentir. Talvez esteja comparando sua dor com a alegria dos outros. Mas escuta, Deus não te mede pelo seu desempenho emocional. Ele te encontra pela verdade do seu coração. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado não é coração derrotado. É coração sincero. É coração cansado de fingir. É aquele que diz: Pai, eu não tenho mais forças, mas ainda confio. Você já sentiu que o céu estava em silêncio, mas algo te trouxe até aqui? Isso não é acaso. Isso é presença de Deus te puxando para perto. Agora, faz isso comigo. Respira mais uma vez. E em silêncio diz: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. O Natal visita casas enfeitadas, mas Deus visita corações cansados. Talvez você esteja lutando com pensamentos que ninguém imagina. Talvez o corpo esteja cansado, a mente acelerada, a alma pedindo pausa. O Salmo 34 continua dizendo que Deus salva os de espírito abatido. Espírito abatido não é falta de fé, é excesso de peso. Peso de responsabilidades, peso de expectativas, peso de decepções, peso de batalhas invisíveis. E hoje, essa oração não vem para te empurrar, vem para te sustentar. Senhor meu Deus, neste Natal eu não venho com força, venho com verdade. Eu não venho com respostas prontas, venho com perguntas cansadas. Eu não venho com alegria forçada, venho com a alma pedindo descanso. Tua palavra diz no Salmo 34 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então chega mais perto agora, Pai. Visita quem está ouvindo essa oração no quarto, na sala, no trabalho ou em silêncio dentro de si. Visita essa mente cansada. Visita esse coração sobrecarregado. Visita essa alma que tentou ser forte por tempo demais.
Talvez o que você chama de atraso seja livramento de Deus. Talvez o que você chama de solidão seja Deus te afastando do barulho para te curar. Talvez esse cansaço não seja o fim, seja o sinal de que você precisa descansar nos braços certos. O Senhor está perto. Repete isso dentro de você agora. O Senhor está perto. Mesmo que você não sinta, mesmo que não consiga explicar, Ele está perto. Agora respira, mais uma vez, e diz em silêncio: eu estou guardado pelo teu cuidado, Senhor. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não se distraiu, Ele não te esqueceu. Enquanto o mundo celebra, Ele visita. Enquanto muitos riem, Ele acolhe. Enquanto alguns fingem, Ele cura. E essa é a beleza do Natal. Não é a perfeição do dia, é a presença de Deus no meio da imperfeição. Talvez hoje você só consiga dar isso a Ele, um coração cansado. E isso é suficiente, porque Deus nunca rejeitou um coração sincero. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Essa promessa não expira, não depende da data, não depende da sua força. Ela se cumpre agora. Fica aqui. Não sai ainda. Esse é só o começo. Talvez você ainda esteja aqui, porque algo dentro de você percebeu que essa oração não é comum. Não é só som, não é só voz, é presença. O Salmo 34 continua ecoando, como se estivesse sendo escrito agora no meio da sua história. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E quanto mais cansado você está, mais perto Ele fica. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É quando você dorme, mas não descansa. É quando acorda e já se sente atrasado por dentro. Talvez você esteja vivendo isso, fazendo o que precisa ser feito, mas sem sentir força nenhuma. Sabe quando ninguém percebe, mas você sente que está carregando o mundo nas costas? Talvez você tenha parado de falar sobre isso, porque explicar cansa, porque repetir dói, porque parece que ninguém entende de verdade. Mas Deus entende. Antes mesmo de você tentar explicar, Ele já sabe. O Salmo 34 não ignora a dor. Ele atravessa a dor. Ele não diz que o justo não sofre. Ele diz que o justo é socorrido. E isso muda tudo. Talvez você tenha pensado que sua fé estava fraca porque o choro ficou frequente. Mas chorar não é sinal de fraqueza. É sinal de humanidade. E Deus não se afasta da sua humanidade. Ele entra nela. Você já sentiu que o céu estava em silêncio, mas seu coração não parava de gritar. Esse grito não é rejeitado, ele é ouvido. O Salmo 34 declara que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mesmo quando o clamor é só um suspiro, mesmo quando é só um pensamento cansado, mesmo quando não vira palavras. Agora, respira de novo. Deixa esse ar entrar devagar, como quem aceita ajuda, e diz em silêncio: Espírito Santo, me sustenta. Talvez você esteja enfrentando uma guerra espiritual que ninguém vê. Uma batalha na mente, uma luta contra pensamentos repetitivos, uma sensação constante de alerta, como se algo ruim fosse acontecer. Isso cansa, isso desgasta, isso rouba a paz. Mas escuta, o Salmo 34 também diz que o Senhor livra o justo de todas as suas angústias, não de algumas, não das mais fáceis, de todas. Talvez não no tempo que você gostaria, mas no tempo certo, porque Deus não chega atrasado, Ele chega quando a alma já não aguenta mais fingir. E talvez esse seja o seu ponto agora, o ponto em que você para de tentar controlar tudo e começa a entregar. Senhor meu Deus, eu reconheço o meu cansaço. Reconheço que tentei ser forte quando precisava ser cuidado. Reconheço que lutei em silêncio quando precisava de abrigo. A tua palavra diz que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Então seja refúgio agora, Pai.
Seja fortaleza agora. Seja descanso da minha alma. Talvez você esteja se sentindo culpado por não conseguir sentir alegria no Natal. Mas Deus não te cobra alegria. Ele te oferece presença. Ele não exige sorriso. Ele oferece colo. Enquanto o mundo celebra, Deus sustenta. Enquanto o barulho aumenta, Deus fala baixo. E quem está cansado aprende a ouvir. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa reaprender a confiar. Confiar que Deus ainda está no controle. Confiar que Ele não perdeu o endereço da sua dor. Confiar que o silêncio não é abandono. O Salmo 34 foi escrito por alguém que fingiu sanidade para sobreviver, que sentiu medo, que se escondeu, que foi rejeitado e ainda assim declarou que o Senhor é bom. Isso não é fé ingênua, é fé inabalável. É a fé de quem já passou pelo limite e descobriu que Deus continua lá. Talvez hoje você precise disso, não de respostas, mas de sustentação. Agora, fecha os olhos, se puder, e repete comigo, bem devagar. Eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Sente isso, não como ideia, mas como abrigo. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não está sozinho agora, mesmo que esteja fisicamente só. Há uma presença aqui, há cuidado aqui, há proteção de Deus aqui. Talvez o cansaço tenha te feito duvidar do seu valor, mas Deus não mede você pelo que produz. Ele te chama de filho pelo que você é, e filho não precisa provar nada. Filho pode descansar. Enquanto o mundo celebra, Deus visita, e quando Deus visita, Ele não passa rápido, Ele fica, Ele permanece, Ele restaura aos poucos, do jeito que a alma aguenta. Fica mais um pouco. Ainda tem muito que Deus quer fazer. Talvez você ainda esteja aqui, porque algo dentro de você começou a ceder. Não ceder por fraqueza, mas por necessidade. Há um momento em que a alma para de lutar e começa a pedir socorro, e Deus respeita esse momento. O Salmo 34 não romantiza a dor. Ele reconhece o limite humano. Muitas são as aflições do justo, muitas, não poucas, não raras. A fé não te isenta da dor, mas te impede de morrer dentro dela. Talvez você tenha aprendido a engolir o choro, a responder, tá tudo bem, a seguir em frente mesmo sangrando por dentro. Isso cansa. Cansa sustentar uma imagem quando a alma só quer verdade. Cansa explicar o que nem você entende. Cansa ser forte o tempo todo. E talvez hoje, Deus esteja te permitindo parar. Parar de se justificar. Parar de se comparar. Parar de se exigir além do que pode dar. Talvez você esteja carregando culpas antigas. Palavras que te feriram, escolhas que você faria diferente se pudesse voltar. Mas escuta, o Salmo 34 não diz que Deus se aproxima dos perfeitos. Ele se aproxima dos quebrantados. Quebrantado não é destruído, é aberto. É quem chegou no limite e decidiu não fugir mais. Talvez você esteja cansado de pedir ajuda e não receber, de falar e não ser ouvido, de esperar e não ver mudança. Isso machuca, mas Deus nunca confundiu o seu silêncio com desistência. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece o peso exato que você carrega. Antes de você pensar que não aguenta mais, Ele já estava chegando. Agora, respira fundo mais uma vez. Sente o ar entrando, sente o corpo relaxando um pouco e diz em silêncio: Senhor, eu não quero mais carregar isso sozinho. Isso é entrega. Entrega não é desistir, é confiar no lugar certo. Talvez você tenha tentado resolver tudo com a mente, planejar, controlar, antecipar. Mas há dores que não se resolvem com lógica, só com presença. E Deus é presença. A presença de Deus não grita, ela envolve. Não pressiona, ela sustenta. O Salmo 34 declara que o Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Livrar não é apagar a história, é atravessar junto. Talvez você não precise que Deus mude tudo agora.
Talvez você precise que ele fique, e ele fica. Enquanto o mundo celebra, Deus permanece no quarto fechado, no pensamento confuso, na lágrima escondida. Talvez você tenha se sentido fraco por sentir medo, mas o medo não te desqualifica. O medo só revela que você precisa de proteção. E Deus é proteção, refúgio e fortaleza, socorro presente. Mesmo quando o socorro não vem como solução imediata, vem como paz que segura a alma. Agora, fecha os olhos se puder e repete comigo, bem devagar. Eu entrego meu cansaço a ti, Senhor. Entrega o que pesa. Entrega o que dói. Entrega o que você não consegue mais explicar. Talvez você tenha orado assim antes e não viu mudança. Mas cada oração deixa um rastro no céu. Nada se perde. O Salmo 34 também diz que os que buscam ao Senhor não têm falta de bem algum. Talvez o bem que você precisa agora não seja algo novo, mas descanso da alma. Talvez o milagre não seja mudar o cenário, mas te fortalecer para atravessá-lo. E Deus sabe a medida exata. Você não está atrasado na fé, não está falhando como cristão, não está decepcionando Deus. Você está humano. E Deus ama trabalhar com humanidade. Ele não espera que você chegue inteiro. Ele entra quando você está quebrado. Enquanto o mundo celebra, Ele recolhe os pedaços, com cuidado, com paciência, com amor. E aos poucos, Ele restaura, não como o mundo espera, mas como a alma precisa. Fica mais um pouco. Ainda há alívio chegando. Talvez agora você esteja sentindo algo diferente. Não porque tudo mudou, mas porque você não está mais lutando sozinho. Existe um tipo de descanso que não vem do sono, vem do alívio. É quando a alma para de resistir e permite ser cuidada. O Salmo 34 continua vivo, respirando dentro desse momento. O Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Livrar não é arrancar você da vida, é sustentar você dentro dela. Talvez você tenha pedido força quando Deus quis te dar descanso. Talvez você tenha pedido respostas quando Ele quis te dar presença. Porque há perguntas que só se calam quando o coração encontra abrigo. Você já sentiu isso? Quando tudo continua igual por fora, mas por dentro algo se aquieta? Isso é refrigério espiritual. Não é emoção passageira. É o Espírito Santo trabalhando em silêncio. Enquanto o mundo celebra, Deus te ensina a respirar de novo. Talvez você tenha esquecido como é não estar em estado de alerta, como é não antecipar dor, como é não se preparar para o pior. O cansaço faz isso. Ele mantém a alma em guerra constante. Mas Deus não te chamou para viver em guerra o tempo todo. Ele te chamou para viver em confiança. O Salmo 23 ecoa junto agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nem cuidado, nem direção, nem descanso. Talvez você precise ouvir isso de novo. Nada vai te faltar hoje. Nem a força que você acha que perdeu, nem a paz que você sente que sumiu. Deus não se atrasou. Ele chegou no tempo certo. Agora, respira fundo, sente o peso saindo um pouco dos ombros e diz em silêncio: eu descanso sob o teu cuidado, Senhor. Enquanto o mundo corre, Deus desacelera você por dentro. Enquanto as vozes aumentam, Ele sussurra. E quem está cansado aprende a ouvir o sussurro. Talvez você esteja percebendo agora que não precisa resolver tudo hoje, que não precisa dar conta de tudo agora, que não precisa provar nada agora. Isso também é cura emocional. O Salmo 91 se aproxima desse momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Não é promessa futura apenas, é realidade presente. Descansar não é fugir, é confiar. É saber que há a proteção de Deus cobrindo o que você não consegue controlar. Talvez você esteja lutando por alguém, um filho, uma família, uma situação que foge das suas mãos. Mas escuta,
Deus não delega cuidado, Ele assume. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você respira, Ele guarda. Enquanto você silencia, Ele age. Agora, fecha os olhos se puder e repete comigo: eu habito no teu esconderijo, Senhor. Sente essa verdade entrando. Você não está exposto, não está vulnerável, não está esquecido. Há um escudo invisível cobrindo sua mente, sua casa, sua história. Talvez esse Natal não seja como você imaginou, mas pode ser exatamente como sua alma precisava. Não um Natal de barulho, mas de presença. Não um Natal de aparência, mas de restauração. O Salmo 34 declara que o Senhor é bom, e bondade não faz barulho, bondade cuida. Enquanto o mundo celebra, Deus permanece. E quando Ele permanece, a alma aprende a descansar. Fica mais um pouco. Ainda há promessa sendo liberada. Talvez você esteja percebendo agora que algo começou a mudar por dentro. Não foi o cenário, não foi a data, foi a forma como sua alma está sendo tocada. A promessa de Deus quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega como um sussurro que devolve esperança. O Salmo 34 continua dizendo: provem e vejam que o Senhor é bom. Não é um convite teórico, é uma experiência. Provar é permitir que Deus atue antes de você entender. Ver é perceber com o coração antes mesmo dos olhos. Talvez você tenha passado tempo demais tentando explicar sua dor, quando Deus queria te mostrar cuidado. A promessa não ignora o cansaço. Ela nasce dentro dele. Você já sentiu que depois de chorar muito, o choro muda? Não acaba de repente, mas fica mais leve. Isso é sinal de que a alma começou a confiar. Enquanto o mundo celebra, Deus trabalha no invisível. Talvez você ainda esteja cansado, mas já não está desesperado. Talvez o peso ainda exista, mas já não domina. Isso é a promessa começando a se manifestar. O Salmo 121 se aproxima agora. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem da força humana. Não vem do controle. Não vem da explicação perfeita. Vem do Senhor. E quando o socorro vem de Deus, Ele não falha. Talvez você tenha olhado para todos os lados, procurado apoio, procurado respostas. E hoje, sem perceber, levantou os olhos. Isso já é fé em movimento. Talvez você esteja vivendo uma oração da manhã, mesmo ouvindo isso à noite. Porque quando Deus fala, o tempo perde força. Agora, respira mais uma vez e diz em silêncio: meu socorro vem de ti, Senhor. Sente isso, não como frase bonita, mas como entrega real. O Salmo 34 declara que nenhuma das promessas do Senhor falha. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Talvez não do jeito que você imaginou, mas do jeito que sua alma suporta. Você não foi esquecido no processo. Você está sendo preparado. A promessa não chega para quem corre, chega para quem permanece. E você permaneceu. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo, você ficou. E Deus honra quem fica. Talvez você tenha sentido vontade de desistir muitas vezes, mas algo sempre te puxou de volta. Isso não foi acaso. Foi cuidado. O Salmo 27 ecoa junto agora. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando Deus se torna luz, o medo perde espaço. Não some de uma vez, mas já não governa. Talvez você ainda sinta insegurança, mas ela já não te paralisa. Isso é restauração começando. Agora, fecha os olhos se puder e repete comigo: Deus é a minha luz e a minha direção. Deixa essa frase descer. Descer para o coração. Descer para a alma. Enquanto o mundo celebra, Deus te realinha. Realinha sua fé. Realinha sua esperança. Realinha sua visão. A promessa não é só sobre o que vai acontecer.
É sobre quem você está se tornando. Mais sensível, mais dependente, mais consciente da presença de Deus. Talvez esse Natal esteja marcando um antes e um depois. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo foi curado dentro. O Salmo 34 afirma que os que esperam no Senhor não serão confundidos, e você não será. Mesmo que o caminho ainda pareça longo, mesmo que o descanso ainda esteja em construção, Deus está no processo. E quando Deus está, há esperança real. Fica mais um pouco. O clímax espiritual está se aproximando. Talvez agora você esteja sentindo algo mais firme dentro de você. Como se a alma, antes curvada pelo peso, começasse a se endireitar. Isso não é emoção momentânea. É a autoridade espiritual sendo restaurada. Existe um momento na caminhada em que Deus não apenas acolhe, Ele se levanta. E quando Deus se levanta, o cansaço deixa de ter a última palavra. O Salmo 34 continua ecoando com força. O Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Todas. Até aquelas que você não consegue nomear. Até aquelas que você aprendeu a conviver. Até aquelas que você achou que nunca iriam embora. Talvez você tenha normalizado o peso, normalizado a ansiedade, normalizado a angústia, mas Deus nunca normalizou a sua dor. Ele sempre viu como algo a ser curado, restaurado, transformado. Enquanto o mundo celebra, Deus trava batalhas que você não vê. Guerra espiritual não é barulho externo, é confronto interno. É quando a mente tenta te convencer de que você não vai conseguir, de que sempre será assim, de que nada muda. Mas escuta, essas vozes não vêm de Deus. O Salmo 27 se levanta novamente. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo. Fortaleza não é emoção, é posição. E hoje, Deus está te reposicionando. Você não é definido pelo seu cansaço. Você não é definido pelo seu limite. Você não é definido pelo que doeu. Você é definido pelo cuidado de Deus sobre você. Talvez você tenha passado tempo demais se sentindo vulnerável, exposto, desprotegido. Mas o Salmo 91 declara: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Isso é proteção de Deus. Não simbólica, não distante, real. Agora, respira fundo e diz em silêncio: Eu estou protegido pelo escudo de Deus. Deixa essa verdade ocupar espaço. O escudo não elimina a batalha. Ele impede que ela te destrua. Talvez você tenha sido atacado em áreas sensíveis. Pensamentos repetitivos, medos antigos, lembranças dolorosas. Mas hoje, essas áreas começam a ser guardadas. O Espírito Santo não apenas consola, ele fortalece. Ele não apenas enxuga lágrimas, ele devolve firmeza. Talvez você esteja percebendo que já não se sente tão frágil quanto antes. Isso é Deus se levantando. O Salmo 70 se aproxima agora. Ó Deus, apressa-te em me livrar. Esse clamor não é desespero, é confiança. É saber que só Deus pode intervir onde a força humana não alcança. E Ele intervém. Talvez não como você imaginou, mas como você precisa. Agora, fecha os olhos se puder e repete comigo: Senhor, luta por mim enquanto eu descanso. Sente isso. Você não precisa estar armado o tempo todo. Você não precisa vigiar o tempo todo. Você não precisa antecipar o pior o tempo todo. Deus está vigiando. O Salmo 121 declara que Ele não dorme, não cochila, não se distrai. Enquanto você descansa, Ele guarda. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você silencia, Ele protege. Isso muda tudo. Talvez esse seja o momento em que sua fé deixa de ser sobrevivência e se torna confiança. Fé inabalável não é ausência de medo, é presença de Deus acima do medo. Enquanto o mundo celebra, Deus fortalece seus filhos,
E filho fortalecido não precisa provar nada. Ele apenas permanece. Você permanece. E Deus permanece com você. Sente isso agora. A autoridade espiritual sendo restaurada. A força sendo devolvida. A paz sendo estabelecida. Isso não vem do esforço. Vem da presença de Deus. Fica mais um pouco. A restauração final está chegando. Talvez você perceba agora que o coração está mais silencioso. Não vazio. Silencioso no sentido certo. É quando a guerra interna diminui e a gratidão começa a nascer sem precisar ser forçada. Gratidão verdadeira não vem quando tudo está resolvido. Ela nasce quando a alma entende que foi cuidada. O Salmo 34 continua respirando nesse lugar. Clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Nem todos os problemas, mas todos os temores. Porque quando o medo perde força, o peso também perde. Talvez você ainda tenha desafios pela frente, talvez nem tudo esteja claro, mas algo mudou. Você já não se sente abandonado, já não se sente invisível, já não se sente lutando sozinho. Isso é restauração. A restauração de Deus nem sempre muda o que está fora, mas sempre realinha o que está dentro. Enquanto o mundo celebra, Deus reconstrói a alma em silêncio. Talvez você esteja lembrando agora de quantas vezes achou que não conseguiria chegar até aqui, e mesmo assim chegou. Isso não foi sorte, foi cuidado. O Salmo 66 se aproxima desse momento. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua misericórdia. Ele não rejeitou, Ele não ignorou, Ele não virou o rosto, mesmo quando você se sentiu fraco, mesmo quando orou sem palavras, mesmo quando só conseguiu ouvir. Deus esteve presente. Talvez agora a gratidão comece a surgir, não pelo que você conquistou, mas pelo que você sobreviveu. Isso também é fé. Gratidão a Deus não é negar a dor, é reconhecer o cuidado no meio dela. Agora, respira fundo e diz em silêncio: obrigado, Senhor, por não me soltar. Sente isso, não como frase decorada, mas como verdade sentida. O Salmo 23 retorna suavemente. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesmo cansado, Deus te sustentou. Mesmo frágil, Ele te alimentou. Mesmo confuso, Ele não deixou faltar. Talvez você esteja percebendo agora que o descanso da alma não veio porque tudo ficou fácil, mas porque você não está mais sozinho. Isso muda tudo. Enquanto o mundo celebra, Deus ensina seus filhos a agradecer até em meio às imperfeições. Talvez esse Natal não seja marcado por grandes eventos, mas será lembrado como o momento em que Deus te encontrou. E isso basta. O Salmo 127 se aproxima agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Talvez você tenha tentado construir força sozinho. Agora você entende que é Deus quem sustenta. E quando Deus sustenta, a alma descansa. Agora, fecha os olhos se puder e repete comigo: minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Entrega o controle, entrega a pressa, entrega a cobrança. Deixa a gratidão ocupar o espaço onde antes havia tensão. Enquanto o mundo celebra, Deus sela processos internos. Você não saiu ileso dessa caminhada. Você saiu transformado, mais sensível, mais consciente, mais dependente da presença de Deus. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Fica mais um pouco, o encerramento está chegando. E Ele sela tudo o que foi liberado aqui. Talvez agora você consiga perceber, não um alívio passageiro, mas uma paz que permanece. Não aquela paz que depende de circunstâncias, mas a paz que nasce quando Deus decide ficar. Enquanto o mundo celebra com luzes, vozes e pressa, Deus permanece em silêncio ao lado dos cansados. Ele não chega fazendo barulho, Ele não força a atenção, Ele apenas fica.
E quando Deus fica, tudo encontra o seu lugar. O Salmo 34 encerra essa jornada com uma promessa viva. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perto, não distante, não observando de longe. Perto o suficiente para ouvir o suspiro. Perto o suficiente para perceber o peso. Perto o suficiente para sustentar. Talvez você tenha começado essa oração apenas procurando consolo, mas termina encontrando presença. Presença que não depende do dia, nem da data, nem do clima emocional. Presença que atravessa o Natal e continua depois dele. Enquanto o mundo celebra, Deus constrói algo duradouro dentro de você. Talvez você ainda não saiba explicar o que mudou, mas sabe sentir. A mente está menos acelerada, o coração menos defensivo, a alma mais segura. Isso é Deus permanecendo. O Salmo 4 se aproxima com suavidade. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Segurança não é ausência de problemas, é certeza de cuidado. E agora você sabe, não está desamparado. Talvez esse seja um Natal diferente, mais silencioso, mais simples, mais verdadeiro. E talvez seja exatamente assim que Deus escolheu te visitar. Enquanto muitos celebram fora, Deus celebrou dentro de você. Celebrou a sua resistência, a sua fé mesmo cansada, a sua decisão de não desistir. Isso não passa despercebido no céu. Agora, respira fundo mais uma vez e diz em silêncio: Obrigado, Senhor, por permanecer comigo. Sente essa verdade se firmar. Essa oração não termina aqui. Ela continua quando você fecha esse vídeo. Continua nos próximos dias. Continua nas próximas noites. Se em algum momento você sentir que essa paz precisa ser renovada, volta, escuta novamente, permanece. E se esse tempo falou com você, de forma simples, sem obrigação, deixa um sinal nos comentários. Às vezes, alguém cansado precisa saber que não está sozinho, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo, e quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.